domingo à noite, uma emissora, uma rede nacional de televisão, mostrou uma orquestra de reciclados. Um abnegado lá, uma pessoa que gosta de música, extraordinariamente gosta tanto de música, ele começou nos lixos, no lixão, a recolher material e fazer instrumentos musicais. Tonéis viraram contrabaixos, latas, formas, etc., viraram violinos. Tocaram a Nona Sinfonia de Vivaldi, tocaram Chopin. Extraordinário. Música erudita tiradas de instrumentos feitos de lixo. É a prova de que, quando se tem vontade, se faz. Foi lá, pegou pessoa da periferia, de Assunção, no Paraguai, e fez essa orquestra. Já se apresentaram em vários locais do mundo, até no Rio de Janeiro se apresentaram. O que nós precisamos é ter vontade. Nós culpamos os políticos de um monte de coisas, mas o que cada um de nós faz para, pelo menos, cumprir a sua parte, fazer a sua parte para ajudar a nação, o município, o estado como um todo? Esse rapaz encontrou uma maneira de ajudar a periferia, aquele povo pobre que não tem condições de ter, se quer imaginar que existe Vivaldi, Barth, não sei o quê. Aquelas pessoas nunca tinham ouvido falar, aquelas meninas e meninos. No entanto, estavam tocando com instrumentos feitos do lixo. Se nós, cada um, fizermos a nossa parte, vai ajudar um monte. Por exemplo, o caso da ontem foi anunciada a contratação de médicos estrangeiros, dando prioridade para os médicos brasileiros. Até aqui, dá para opinar, beleza, maravilha, tem que dar prioridade, sim, para os nossos médicos. Se eles não aceitarem atender a periferia, atender o interior do estado, etc., e que seja-lhes dada condições, não podem contratar um médico oferecendo 15, 18 mil reais, ele muda a vida dele toda lá para o interior de não sei o quê, e de repente o prefeito dá um 7 minutos dele e ele resolve, não, está demitido, está ganhando muito. Aí o cara fica numa situação terrível. Já aconteceu isso. Então, eu não gosto de opinar sobre aquilo que eu desconheço, sobre um assunto que eu não domine. Esse eu não domino. Eu não sei se está certo o cara prestar 2 anos de serviço público, depois de terminar a faculdade de medicina. Por que não se faz a mesma coisa com outras universidades? Economia, estatística, engenharia, sei lá. Para opinar a respeito disso, eu tenho que pesquisar, é o que eu vou fazer, já comecei a fazer, ver como funciona em outros países que nós usamos como exemplo, né? Como funciona lá o ensino, se eles têm ensino gratuito desde que nasce até morrer, até terminar a faculdade, como funciona. A gente tem que ver como funciona em outros países, para depois poder opinar se nós estamos certos ou estamos errados. Por enquanto, é pura palpitaria, é o que eu penso. Tá? E por falar em médicos, ontem à noite, no Conselho Municipal de Saúde, a doutora Neice, ela fez uma apresentação de algo em torno de 1 hora para os conselheiros sobre agrotóxicos, sobre alimentação que recebe cargas elevadas de agrotóxicos, inclusive produtos químicos que já foram proibidos até na década de 80 para serem consumidos aqui no Brasil, em todo lugar, em todo mundo, mas que continuam sendo usados. Olha, sinceramente, eu fiquei muito preocupado. Tudo leva uma carga de agrotóxico. Nós temos que ter cuidados extremos. Produtos ecológicos, produtos orgânicos, nós temos que priorizar isto. Foi o que a doutora Neice falou ontem à noite. Acho que os conselheiros vão reunir aquelas comunidades a que eles pertencem, as entidades a que eles pertencem, para transmitir aquilo tudo que ouviram da doutora Neice ontem à noite. Preocupante, altamente preocupante. Nós estamos ingerindo uma carga elevada de veneno. Pois é, lamentável. Partidos políticos. Bom, quem lê o que eu escrevo, me ouve, sabe que eu estou falando há muito tempo que não tem virgem na zona política brasileira. Que partidos políticos têm no seu seio corruptos e ladrões, não tem nenhum que se escapa, nenhum. E não dá para demonizar um ou outro, achar que aquele é o mais ou menos que os outros. Aliás, até fizeram um ranking, está na internet, pode ser consultado. Quem é o partido que mais deputados, mais políticos caçados teve? Pois é o DEM. O Democratas, em segundo, veio o PSDB, o PT está lá em 7º, 8º lugar.
em políticos caçados. Quer dizer, então, o DEM é o mais corrupto? Não, é uma forma de medir isso, mas também é uma forma de ver que são todos farinha do mesmo saco. Tem gente muito boa dentro da política de todos os partidos, como tem em todos os partidos, tem ladrões e corruptos, como tem na classe médica, de jornalistas, de engenheiros, de arquitetos, de funcionários públicos, etc. Tem ladrão por tudo. Olha só acompanhar as matérias que saem na imprensa, na televisão. Gente, olha, gente bem, gente do bem, de repente são flagrados com a mão na massa, remetendo a mão em dinheiro público normalmente. E dentro das empresas tem ladrão também, tem sim, tem na iniciativa privada, tem empresário que é ladrão. Pois é, então nós vamos demonizar toda a categoria, a classe de empresário, toda a categoria de médico, de dentista? Não, não faça isso. Então não vamos fazer isso com político. Aliás, quanto menos demonizarmos a política e procurarmos fazer com que os corruptos de todos os níveis forem enquadrados e punidos, nós podemos sim aí higienizar o Brasil. Enquanto nós demonizarmos uma categoria ou a outra, não vai a lugar nenhum, podem ter certeza. E a pesquisa divulgada apontam que os partidos políticos têm 91% de rejeição, dizem que eles são corruptos. Pô, só os partidos políticos? Vamos parar para pensar um pouquinho? Será que só dentro dos partidos políticos tem corruptos? E se eles se corrompem é porque alguém os corrompeu? Quem? Fácil de responder, né? Então nós temos que parar para pensar um pouquinho, reestudar as manifestações, ver aonde nós queremos chegar realmente. Mas uma coisa eu tenho certeza, nós não vamos remediar agora, amanhã, daqui 2 anos, 5 anos, o que vem sendo feito errado desde 1500 aqui no Brasil. Quando o Pedro Álvares chegou aqui, Pedro Álvares Cabral chegou e começaram a dar espelhinho para índio, etc. Tal, ali já começou a corrupção. E ela vem entranhada no seio do Brasil, dos brasileiros. No mundo inteiro tem, mas aqui no Brasil é nosso caso, nós temos que nos preocupar com ela. Não tem virgem em nenhum lugar, em nenhuma categoria. Nós precisamos passar o Brasil a limpo, não só da categoria política. E isso não é tarefa para 1, 2, 3 governos, não. Isso é tarefa para muito tempo. Até nós mudarmos essa mentalidade do levar de vantagem em tudo, que nós estamos enraizada no povo brasileiro, vai ser difícil mudar. Não se pode mudar algumas coisas pontualmente, mas mudar tudo isso vai demorar. Até porque tem gente que já traduziu isso. O que é corrupção? Tradução que eu li. Corrupção é toda a verba pública que é distribuída e que a gente não faz parte. Pois é. Aí é corrupção. Se nós tomamos parte dela, fazemos parte dela, não, parei um pouquinho, tá, estão me cobrando muito imposto, eu estou levando o meu de volta, uma parte dele. A gente pensa em levar vantagem em tudo. Vamos parar para pensar, ó. Cada um pensa, age, faz a sua parte e nós faremos um Brasil limpo. Enquanto cada um não fizer a sua parte, independente de ser político, empresário, ou seja o que for, nós não vamos conseguir resolver o problema, com certeza. Sábado à noite, fiquei até madrugada esperando para ver a luta do Anderson Silva, colocando em jogo o cinturão dele de campeão mundial de MMA. Quem assistiu a luta no sábado à noite, ou assistiu depois, os melhores momentos, aquela coisa toda, viu um troço fantástico, absurdo. Sério, eu achei, ele quis perder a luta. Aí, mas pera, por que alguém vai querer perder uma luta, vai querer perder um jogo de futebol, vai querer... Um jogo de futebol precisa que tenha 11 coniventes, mais o técnico, mais os reservas, mais não sei o quê. Agora uma luta é um contra o outro, só tem um que tem que ser conivente com isso. No mundo se aposta tudo. Se entrar na internet e digitar lá jogos, apostas, você vai encontrar milhões de sites de apostas. Eles apostam, se faz aposta por qualquer coisa. Se vai chover, se vai nevar, se a temperatura vai chegar a 8 ou 10 abaixo de zero, tudo. A Kate de Middleton, agora, a esposa lá do filho da Diane, na Inglaterra, está grávida, está em dúvida se é homem ou mulher. Apostas milionárias para ver quem acerta, se é homem ou mulher o filho dela. Quer dizer, se aposta tudo. Imaginem quanto foram as apostas que envolveram a luta do Anderson Silva. Obviamente, as apostas pagavam um monte.
para o outro contra ele. Ou algo assim, digamos lá, 20 por 1. O cara que apostava 1 e o outro ganhasse, ganharia 20. Tem que se analisar bem isso aí. Por que aconteceu aquilo? O cara baixa os braços, leva uma biaba daquela na cara, cai no chão, leva mais umas 5, 6 porradas. E aí ele diz, não, vou abandonar, não vou mais lutar. Ibrahim Suede, olho vivo que cavalo não desce escada. Eu não estou colocando em dúvida a honorabilidade de ninguém, mas que foi muito, muito estranho foi. Foi estranho aquilo. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Eu nunca tinha visto nada igual, nem parecido, aí mesmo naqueles, sabe aqueles ringue 12, os mais antigos sabem o que eu estou falando, aquelas lutas livres que tinha na televisão, que agora estão até revivendo em alguns lugares aí no país, que eram tudo ensaiadinho, marmelada, que se dizia, né? Não acontecia. Um escândalo daquele que foi o Anderson Silva, sábado à noite, as marmeladas da luta livre não eram assim naquele tempo, há 40, 50 anos atrás, pois é. Vamos parar para pensar nisso também. É triste de ver. Major Mauro Moro, secretário da Mobilidade Urbana, acho que não tem outra alternativa. Tem que desenhar. O Código de Trânsito brasileiro é claríssimo. Raros motoristas o leram. Aqueles que leram alguma coisa fizeram para receber a carteira, fazer o exame e passar. Mas não o leram todo e nem muito menos todas as resoluções do CONTRAN, do DETRAN, etc. e tal. Tem uma delas que diz que nenhuma rodovia ou rua pode ser entregue ao uso público, ao usuário, sem estar devidamente sinalizada. A Marechal Deodoro não está sinalizada ainda. Não entendo por quê. Mas aí, se é o caso, tem que desenhar, Major. Tem que desenhar, meu prezado amigo. Faz o desenho no chão, flechinha para cá, flechinha para lá. Os caras tiram carteira de motorista, mas não tem a mínima noção para que servem as placas de sinalização. O funcionamento do trânsito, posicionamento nas sinaleiras. Ali na Saldanha Marinho, com a Marechal Deodoro e Marechal Floriano, quem desce a Saldanha Marinho, lá de cima do Dr. Casagrande, olha, são três posicionamentos. De repente, o cara que se posiciona no lado direito, que é para quem sobe à direita, ele vai na frente e interrompe a pessoa que está vindo aqui reto, corta a frente e tal. Quem está descendo a Marechal Floriano, dobra a direita pela Saldanha Marinho, segue reto em direção a Marechal Deodoro. Eles cortam a frente. Ontem de noite uma mulher fez isso comigo e meteu a mão na buzina, toda cheia de razão. E ela estava cheia de razão, sabe por quê? Não sabe, não conhece, não tem noção de circulação do trânsito. Tem que desenhar, Major. Tem que começar a desenhar. Escrever lá no chão, fazer flechinha para cá, senão as pessoas têm dificuldade para entender trânsito e sinalização. Sem estar demarcada a pista já é difícil. Você imagine do jeito que está a Marechal Deodoro. Mas tem um projeto, não sei o quê. Eu duvido que no projeto não está prevista a sinalização, que é uma obrigação legal, diga-se de passagem. Então vamos parar de falar e vamos começar a agir. É a única maneira de se resolver o problema. Ok? Sexta-feira, nós vamos ter nosso comentário interativo. Você pode ligar aqui para a TV Cidade, participar ao vivo, dar a sua opinião. Quer vir aqui? Pode vir. Tá? Participa ao vivo do programa. Dá a sua opinião sobre o que você quiser, sobre o assunto que quiser. Quer contestar minhas opiniões, contesta. Não tem problema nenhum, tá? Sexta-feira, o telefone é 26 21 35 13. Na próxima sexta-feira, ok? Sábado à noite, o Botafogo comemora, o Clube de Botafogo, lá do nosso querido bairro Botafogo, comemora o seu aniversário. Com um jantar, baile, orquestra, animação, beleza e tal. Estão à venda os ingressos, é só ligar para o Botafogo participar. Tradicional, um grande evento, realmente, o aniversário do Botafogo, que é um dos clubes, se não o mais, um dos mais tradicionais de Bento Gonçalves. Parabéns ao Botafogo pelo aniversário. Vamos dar um jeito de estar presente lá, sim, ok? Eu volto amanhã. Muito obrigado pela sua audiência, amigo telespectador. Opinião. Oferecimento Ludfor Consultoria em Energia. www.ludfor.com.br